No módulo 20, vamos descrever os defeitos cristalinos, os pontuais, os lineares e os planares. Acabamos de ver que os defeitos cristalinos têm um impacto tremendo nas propriedades mecânicas. Vamos ver em que consistem justamente esses defeitos. E sabemos que a origem desses defeitos tem a ver com os processos de fabrico. Não vamos, obviamente, aqui discutir, descrever processo de fabrico, não é o tema do curso. Vocês têm outras disciplinas do curso que justamente se dedicam apenas aos processos de fabrico, mas convém saber que justamente são esses processos, são os culpados de introduzir defeitos cristalinos. Isto pode ser classificado de várias maneiras. Tem os processos primários, como vazamento, deformação plástica, especiais, como a prototipagem rápida, tem um grande desenvolvimento neste momento, os processos secundários, como a maquinagem, os tratamentos térmicos, as ligações, onde se inclui a soldadura, por exemplo, que tem também um grande impacto na introdução de defeitos, e finalmente os tratamentos superficiais. Tudo isto contribui para introduzir defeitos. Agora, que tipos de defeitos existem? Podem ser classificados em três grandes grupos. Tem os pontuais, 1D se quiserem, uma dimensão, os lineares, 2D, e os planares, 3D. Comecemos então pelos pontuais. Tem aqui a representação de uma rede regular, representada por estes átomos brancos que constituem o solvente. Se fosse só átomos brancos, todos direitinhos, bem organizados, era um cristal perfeito, mas já sabemos, não existe. Então podemos ter sempre, por exemplo, lacunas. Há um lugar da estrutura que não foi preenchido por um átomo. Podemos ter um átomo de solvente que está numa posição que não devia estar, ok? É um átomo de solvente autointersticial, está num vazio da própria rede, ok? Não está a ocupar um lugar normal, está entre duas posições normais da estrutura cristalina, mas é o próprio material. Depois, se eu introduzir átomos de soluto, digamos, estrangeiros a esta estrutura, podem ser de dois tipos, recordos, podem ser muito pequenos ou do mesmo dimensão ou similar. Se for átomos muito pequenos, podem ir para os interstícios, mas de qualquer forma vão deformá-lo de alguma forma, a rede, ou podem ocupar posições da rede do solvente. Portanto, estes aqui, os mais pequenos, são átomos de soluto intersticiais, estes grandalhões são átomos de soluto substitucionais. Portanto, são basicamente os tipos de defeitos pontuais que nós podemos ter. Mas o mais importante é este, são os defeitos lineares, são os reis das locações que vão justamente ajudar a explicar aquela discrepância que eu descrevi no último módulo, a diferença entre resistência teórica e resistência real. Presença de deslocações é que explica essa diferença. E temos de dois tipos. Temos as deslocações canto ou cunha, tem dois nomes, e esta deslocação corresponde à introdução de um meio plano suplementar na rede cristalina, que dá justamente a imagem de uma cunha. Tem aqui a representação em 3D daquilo, ou de uma deslocação canto. Estão a ver? Este meio plano aqui suplementar não devia existir. Está aqui a mais e, de facto, dá o aspecto de uma cunha. E a base da deslocação é isto, ou a base deste plano é a deslocação, com este símbolo que é usado para descrever uma deslocação. Estão a ver? Se tiverem dificuldade em visualizar isto, eu tenho aqui um modelo de esferas, ok? Em que justamente aparece esse tal meio plano suplementar, que é este plano aqui, que não devia estar. Isto não devia existir e devia estar perfeitamente regular, estão a ver? Isto aqui, isto é a minha deslocação, é o meu canhete, é a minha deslocação canto, ok? Ou cunha, é a mesma coisa, por causa deste meio plano suplementar. Há uma maneira de definir a deslocação, que é usar o vetor de Burgers. Como é que se define o vetor de Burgers? Está aqui uma imagem que ajuda a entender isto.
traça-se um circuito no sentido dos ponteiros do relógio à volta da deslocação. Portanto, aqui, à volta da deslocação, 1, 2, 3, por aí fora, um circuito, e chega-se ao fim. Isto não vai fechar, porque tenho aqui este meio plano suplementar. O vetor que justamente permite fechar o circuito é o vetor de Burgers. Neste caso, o vetor de Burgers é perpendicular à linha de deslocação. Portanto, e isto permite definir, de alguma forma, o tipo de deslocação que eu tenho. No caso da deslocação Canto-Cunha, o B, o vetor de Burgers, é perpendicular à linha de deslocação. Tenho aqui, só para convencer-vos, uma imagem que foi obtida em microscopia eletrónica, ampliações muito, muito elevadas, 10.000, 15.000 vezes, onde há um empalhamento de átomos, estão a ver? Perfeitamente regular. No entanto, há aqui este meio plano que não devia existir, que é tal deslocação Canto. Aqui a representação desta linha, aqui em profundidade, este plano extra de átomos. Não fiquem com a ideia que a deslocação Canto ou Cunha é o único tipo de deslocação. Há outro, que é a deslocação parafuso, que corresponde justamente a uma espécie de parafuso, a uma espécie de rampa helicoidal à volta da deslocação. Isto é a representação em 3D e a deslocação está aqui, então este é plano. E visto de cima, é isto que tem aqui, é tal hélice, uma espécie de parafuso. E isto, aqui a base, é a deslocação. Okay? Se fizerem o circuito, aquele circuito, lembram-se? Para fechar o circuito, o vetor de Burgers é este, que é paralelo à linha de deslocação. Portanto, é diferente do Canto. No caso do Canto é perpendicular, no caso de parafuso é paralelo à linha de deslocação. Esta é um bocadinho mais difícil de entender, esta é muito fácil e é esta que eu vou usar para explicar a deformação plástica. Okay? Para acabar nos defeitos cristalinos, os planares correspondem basicamente às juntas de grão. Um defeito também muito, muito, muito importante para o comportamento dos materiais. E está aqui a representação do que é a junta de grão. Isto é um cristal, estão a ver, com uma determinada orientação. Este é outro com outra orientação. E este é outro com outra orientação. Estão a ver? É assim. E são cristais que cresceram com uma determinada orientação e que, de alguma forma, têm que se encontrar. Só que isto não vai encaixar bem. Encaixa mais ou menos justamente nas juntas de grão, mas há aqui muitos mais vazios do que no resto da rede. E o estado energético aqui do material nesta zona, na junta de grão, é muito mais elevado. A difusão é mais fácil aqui, a segregação de impurezas durante a solidificação tem tendência a concentrar-se aqui, mas por outro lado é uma espécie de barreira, estão a ver? Portanto, deformar o material de um grão para outro é muito difícil porque não há uma continuidade de planos. Portanto, passar de um grão para o outro requer muito mais força. Isto também vai contribuir para aumentar a resistência do material. Mas com isto acabamos a descrição dos principais defeitos cristalinos. 1D, 2D e 3D. Sendo o mais importante as deslocações.